Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcólogas. Meu nome é Karina Pirró. Está faltando aqui a minha amiga Nathalie Gudaiol, mas está aqui de coração com vocês. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Vai sair porradaria, porque ele é lutador de jiu-jitsu, mas ele não veio falar sobre isso. Ele veio falar de um tema que é muito importante dentro da psicologia. A gente honra esse tema e a gente vai falar de psicanálise e do Freud, lógico, com o Chileno Gomes. Seja muito bem-vindo, Chileno. Muito obrigado, um beijo a todos. Para mim é uma honra estar aqui, né? É a segunda vez que eu venho. Eu sou apaixonado por essas meninas, né? Tanto pela Nath quanto pela Karina, elas sabem disso, inclusive minha mulher sabe disso, né? Já veio treinar com a gente também, né? Já fomos treinar, minha mulher já foi também. E assim, eu sou um apaixonado por psicologia, né? Pela psicanálise, por toda a história do pensamento, porque para mim a psicologia ela é a filha mais nova da filosofia, né? Ela é uma parte da filosofia que trata do pensar humano. O que as pessoas não sabem é que todas as ciências saíram da filosofia, né? Absolutamente todas. A medicina, a botânica, a matemática, a geometria, a geologia, a física, a química, a psicologia. Então, à medida que cada ciência ia ganhando corpo e especificidade, ela ia saindo. Então, hoje, a filosofia ela acaba se restringindo a questões muito sem resposta, né? Questões que a gente chama de aporéticas, né? Então, a aporia é uma questão sem resposta. Então, às vezes, a gente junta com outros professores de filosofia, e eu não gosto de falar que eu sou filósofo, tá? Tem gente que me apresenta como filósofo, ou o cara faz faculdade de filosofia, ele não é filósofo. Gente, não, eu quero morrer quando eu entro no Instagram do cara, tá lá, filósofo. Né? Conheci um moço já falou assim, eu sou filósofo. Eu falei, você estudou o quê e tal? Não, nunca estudei, nunca li nada, porque eu tenho umas teorias interessantes. Eu falei, nossa, basta ver que você não sabe porra nenhuma, você não faz ideia do que é filosofia. Né? Mas assim, às vezes eu junto com outros professores de filosofia, a gente janta, né? Toma um vinho e tal. E a gente fica horas e horas e horas debatendo um tema e no final a gente chega a conclusão nenhuma, né? E isso que é o grande legal, né? Você poder, quando você treina o seu cérebro com questões difíceis, né? Questões que não têm resposta, você treina a habilidade do debate, não de brigar, né? De debater, contrapor ideias, um faz um argumento, você contrapõe um argumento com o outro, você é obrigado a pensar. Cara, isso treina o seu cérebro de uma maneira tão absurda que quando você vai pro dia a dia, as pessoas falam, nossa, você tem uma resposta tão rápida para tudo, mas é porque a gente condiciona o cérebro. Quando você acostuma com o mais difícil, o mais fácil fica fácil. E dentro desse pensamento que você está falando, é um treino também para a gente sair do nosso lugar e conseguir olhar por vários ângulos, que é uma coisa que a nossa sociedade como um todo, não é só o Brasil, o ser humano tem... Dificuldade. Antes da gente continuar, eu queria fazer um agradecimento especial, até porque esse podcast está acontecendo e esses encontros maravilhosos também podem acontecer por conta do patrocínio da GD8 Incorporadora. E a gente está muito feliz, porque mostra para eles aqui um pouquinho o que é a GD8, né? Elas fazem projetos personalizados, eles têm uma preocupação, e olha que interessante, por que eles patrocinam o Podcólogas? Porque eles acreditam que a gente precisa conhecer o outro ser humano e as necessidades dele para conseguir construir um lar que tenha realmente os valores das pessoas, a cara da pessoa. E eles trabalham no mercado de alto luxo, no Brasil e fora do Brasil também. E GD8, recado para vocês. Um dia vocês constroem a minha casa, tá bom? Por enquanto é só patrocínio, mas olha que sonho. Gente, é um absurdo isso. Porque ela tem já 12 casas construídas pela GD8, sendo que 2 só em Miami. Entendeu? A Karina, ela é de uma humildade. Ela é a maior cliente da GD8. A GD8 falou assim, vou patrocinar o podcast, porque se a gente perder a Karina, a gente quebra. Né? Só eu, tá? Muito obrigada, GD8. Então, é isso. Vamos falar do Freud, porque... Antes da gente começar, eu quero te dar um presente. Oba, adoro presente. GD8, adoro presente. Meu segundo livro,
Na verdade, esse livro não é inteiramente meu, né? Eu sou coordenador editorial, coordenação editorial Chileno Gomes. O livro Histórias Importantes Demais para Ficar no Anonimato. São 10 coautores, né? Então, cada capítulo é de um autor diferente, de um assunto diferente. É muito legal porque é um livro diferente, assim, ele não tem começo, meio e fim, né? Tá, ele é sobre o quê? Cada capítulo trata de um assunto que o autor quis falar. Agora, o texto de orelha é meu, o texto da contracapa é meu, o prefácio é meu e o primeiro capítulo é meu. E aí, muito interessante você me chamar hoje para falar de Freud, porque o primeiro capítulo eu falo sobre as fases psicossexuais de Freud. Né? Então, esse primeiro capítulo eu vou falar exatamente do conceito de Freud, de como a libido se desenvolve, como a libido está envolvida no desenvolvimento da personalidade da criança. Então, eu espero que você goste. Todos os textos são meus, tirando os capítulos de 2 a 10, que são de outros autores. Tem uma dedicatória. Eba, tem dedicatória e tudo. Espero que você Muito goste. Bom. Posso ler depois? Claro, fica à vontade. Então é isso, gente, ó. E esse aqui é o segundo livro que ele me dá de presente. Como é que chama o primeiro? O Deus da Filosofia. Deus existe? Tem aqui, ó. Que eu dei pra Maiara. Eu falei pro chileno que esse aqui é o primeiro livro dele, né? E esse livro aqui é uma delícia a leitura. É o Deus da Filosofia. Ele fala de vários tipos de deuses, né? Sim. Mas a escrita é muito gostosa, é muito interessante. Quando você já tem uma dúvida, ele já está respondendo. Foi um presente muito gostoso. A ideia desse livro, eu escrevi esse livro para ser uma leitura fácil. Né? Porque quando o pessoal pensa em filosofia, pensa em coisa chata, coisa difícil e tal. Então a ideia realmente é que fosse uma leitura fácil, fosse uma leitura leve. Então quem entende já de filosofia gosta muito, porque eu trago um tema novo, com muitas referências. E quem nunca leu filosofia consegue ler, porque é uma leitura de fácil acesso. Ele virou best-seller assim, muito rápido, em 3 meses. Prefácio do professor Clóvis de Barros Filho. Ninguém conhece, né? Ninguém conhece. E assim, tem audiobook, tem e-book. Se você for no Google Play e comprar o audiobook, é narrado na minha voz. Eu fui para estúdio, narrei. E aí, quando eu contei pro professor Clóvis que eu tinha feito a gravação em estúdio, ele mandou um áudio do prefácio na voz dele. Então, quem comprar o audiobook vai ter o prefácio lá, vai ouvir na voz do próprio professor Clóvis. Que legal, muito bom. Então, vamos contextualizar um pouquinho. Eu vou falar por que eu te chamei aqui. Primeiro porque, sendo um podcast de psicologia, não tem como a gente não trazer o Freud, né? Embora eu realmente, no meu percurso profissional, tenha escolhido outra teoria, e a gente fala depois um pouquinho disso. Eu tenho uma Mas eu sei por que você escolheu outra teoria. Mas é porque a maioria escolhe porque os professores de psicanálise geralmente são chatos pra caramba. Não, eu tive professores excelentes, estudei Nossa, numa muita faculdade gente fala pra mim excelente. assim, nossa, se eu tivesse tido um professor que nem você, eu tinha virado psicanalista. Não, eu mudei, mas eu nem vou fazer por quê, né? Porque senão já começa aqui. Vamos falar de evidência científica. Mas vamos lá. Não vamos começar com a briga. Não vamos falar de verdade, até do aspecto histórico mesmo, que o Freud tem pra gente, que é muito importante. Que ano que é esse homem, né? Porque ele é tão recente, a gente tá falando de que ano? 1856 ele nasce, né? Mas ele é precoce. Inclusive, ó. Aí, ó. Pra quem não tá vendo... Ele não gosta nada do Freud, como vocês podem ver. Uma de Freud e outra de Nietzsche. São meus 2 papais, né? E aqui, ó, a minha, que tá escrito em árabe, tá escrito Albert Ellis e Beck. Aqui tá escrito Judith Beck. Carl Jordan. Então, ele é muito precoce, né? Então, a gente não tem registro de QI, de Freud, assim, mas com certeza absoluta ele era um superdotado, né? Porque ele, desde muito cedo, ele estudava muito. Ele é de família judia, né? O pai dele, Jacob Freud, era casado com Amália. Foi o 3º casamento dele, né? Então, Freud, ele nasce, o pai dele já tem uns 40 anos. E a mãe é 20 anos mais nova. Só que e eles têm mais vários filhos, né? O próximo irmão dele, 2 anos depois, 2 anos e meio, morre, né?
E aí ele tem outros irmãos, irmãs e irmãos. Só que ele era o preferido da mãe, né? Então o nome dele, na verdade, é Sigmund Solomon Freud. E aí, em 1877, ele abrevia para Sigmund Freud. Sigmund Freud. E ele, desde cedo, ele foi um prodígio. Né? Embora ele, com 14 anos, ele já dizia que era ateu, convicto e materialista. Ele ingressa na faculdade de medicina aos 17 anos, na faculdade de Viena, e ele conclui em 8 anos a faculdade, sendo que naquela época se concluía em 5. Mas não porque ele fosse um mau aluno, ele tirava 10 em tudo, mas é porque ele acrescentava muitas matérias além do necessário, né? Porque ele queria fazer. Então ele conclui em 8, mas conclui assim com maestria. A faculdade dele, ele completou todas as tarefas, as matérias obrigatórias e não obrigatórias, é o único que fazia isso. Ele, muito cedo, ele já falava, até anotei aqui, ele falava francês, inglês, latim, alemão, grego e Yiddish. Nossa, 6 línguas. O pequeno Freud. O pequeno. A mãe dele tratava ele pelo meu Sigmund de ouro, né? Meu Sigis de ouro, ela chamava ele. E ele foi privilegiado na família. Então, enquanto os irmãos estudavam à luz de velas, ele tinha uma lamparina a óleo. O pai trabalhava com tecidos, a vida inteira teve problemas financeiros, né? Então, Freud viveu 83 anos, sendo que 79 na cidade. Então, muito cedo eles mudam ele nasceu na Áustria, mas eles mudam para uma cidade, não me lembro agora qual, e 1 ano depois mudam para Viena, para o pai tentar melhor financeiramente. Ele sempre estudou muito, foi dedicado aos estudos. E os irmãos, inclusive, por exemplo, tinha uma irmã dele que queria estudar piano, os irmãos eram impedidos de estudar música para não atrapalhar os estudos de Freud. Eu acho muito engraçado porque que tem muitos psicólogos hoje têm preconceito com Freud, né? Até uma certa raiva, assim, quando fala de Freud, de psicanálise, e eu não consigo entender porque, assim, a psicologia não seria absolutamente nada sem Freud. Claro que tem muitos conceitos que estão ultrapassados, porque a gente está falando do século XIX. Exato, ele, né? Ele tem uma importância histórica absurda, né? Ele vai ser porque até então a gente teve o behaviorismo de Skinner, né? E eu brinco, né? Que eu tenho uma briga com a TCC e tal, e não tenho. Muito pelo contrário, eu não tenho. Eu só acho a TCC limitada. Mas... Olha o chute embaixo da mesa. Mas, assim, hoje, a gente, fora do Brasil, eu acho que no Brasil a faculdade de psicologia é muito completa comparado com os fora do Brasil. Depende da faculdade, ainda tem umas bem... Mas, por exemplo, fora do Brasil hoje, você só estuda TCC. Uhum. Todas as outras matérias estão condensadas em História da Psicologia. Mas porque realmente o TCC, e aí eu estou brincando, óbvio, né? Eu gosto muito do TCC, ela tem muitas evidências científicas, e eu sou um cara da ciência, né? Eu gosto de evidência científica. Mas onde eu vejo a diferença, né? A psicanálise, ela atua num ponto onde a ciência não tem como atuar, né? Porque a TCC, ela atua na continuação do behaviorismo. Eu acho que o TCC é uma evolução do behaviorismo de Skinner. Então, para quem estuda psicologia vai entender o que eu estou falando, né? Ele fazia experimentos começa com os ratinhos lá, dava choque, acende a luz, pode, não pode comer e tal. E ele vai condicionando o cérebro, a nossa parte animal. Porque o ser humano, ele é constituído hoje... O que diferencia o ser humano dos animais hoje? Antes a gente falava que era a capacidade de raciocinar. A gente já sabe hoje que os animais raciocinam, inclusive tem animal que tem QI maior que o ser humano. Né? Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, você sabe disso, né? Você é neuropsicólogo, trabalha com isso, o QI médio do brasileiro é 83. Tem macaco que tem 90 de QI. Uhum. Né? O porco tem um QI maior, o polvo tem um QI maior, consegue resolver problemas dificílimos que alguns seres humanos não conseguem. Nos Estados Unidos, se você tiver menos de 87 de QI, você não entra numa base militar nem para varrer o chão. Você é proibido, porque você é considerado perigo para você e para outras pessoas. Para a Organização Mundial da Saúde, quem tem abaixo de 87 é considerado limítrofe, incapaz.
Por que eu estou falando isso? Porque é óbvio que a subnutrição e outros fatores, como falta de estímulo e tal, contribuem muito no desenvolvimento da inteligência. Então você pega o brasileiro com 83, mas se você tirar a classe C e D, a classe que passa fome, que é miserável, se você mantiver a classe média e a classe A, né, classe A e B, a gente tem 100 de QI, que é a média mundial. Né, que é a média mundial. Então, um cara que nem Freud, que com 8, 10 anos já falava 6 idiomas, sozinho, autodidata, você vê que o cara com certeza era um superdotado. E a TCC, ela trabalha em cima disso, né? Em cima da nossa... Desculpa, eu vou continuar o raciocínio. Então, a gente já descobriu que os animais raciocinam. Então, a gente não pode falar que o raciocínio é o que diferencia a gente dos animais. Depois, a gente imaginava que o ser humano é o único que tem sentimentos. E a gente descobriu que os animais têm sentimentos. Aliás, não precisa ir muito longe. Muito, né? É só você ter um cachorro em casa... E chegar. Pra você ver. Né? Você vê manadas de elefantes quando se deparam com um cadáver de elefante, eles param, eles choram, tal. E aí hoje, como que a gente diferencia o ser humano dos animais? Então, o ser humano é o único ser biopsicossocial. O que é isso? Nós temos 3 pilares de constituição. O biológico, que é a nossa genética, que não tem como fugir. O psíquico, que é como desenvolve a nossa... Como nossos pais, família, sociedade, meio que estamos... Desenvolve a nossa psique. E o meio que a gente está inserido. Né? Então, esses são os 3 pilares de desenvolvimento do ser humano. Então, a TCC, por que ela tem muita comprovação científica? Porque ela trabalha em cima do biológico. Né? Como que você condiciona o cérebro? Por isso que algumas psicopatologias, como é o caso de autismo, como é o caso de toque, algumas coisas assim que não adianta você descobrir de onde veio o trauma, tal, não vão fazer diferença. Por isso que a gente indica o TCC. Então, quando chega alguém com algumas psicopatologias no meu consultório e a gente, junto com o psiquiatra, a gente consegue diagnosticar, eu indico um psicólogo do TCC. Por quê? Porque são psicopatologias que não vai fazer diferença você descobrir que o trauma, porque teu pai te abandonou, porque um dia tua mãe te bateu e tal, o cérebro dele tá com um problema. Então você precisa de exercícios de condicionamento para você ir alterando a forma daquele cérebro. E aí a TCC é extremamente importante. Isso é behaviorismo. É essa que é a visão que falta e por isso que dá briga. A gente trabalha com o biopsicossocial. Porque a gente fala o quanto o ambiente é importante para mudar na forma como você enxerga o mundo. Eu ia chegar nessa parte, né? Que a gente conversou da outra vez. Qual a diferença hoje do TCC para o behaviorismo? O behaviorismo trabalha só o cérebro da pessoa, enquanto o TCC leva em consideração o pensamento e o meio que ela está inserida. E o passado, porque o passado dela que formou o que ela pensa. Entendi. Isso é parte pra entendeu? Se você nasceu muçulmano, se você nasceu no Nordeste... Os valores, isso. Tá dentro de quem você é hoje. Tá dentro do escopo do que você é. Só que a gente não fica gastando tempo na terapia tentando descobrir da onde vem, por que você pensa assim. É entender para poder fazer mudar. Tipo, você percebeu que você tem um vício de pensamento? Então, o que a gente faz com isso? Aí que a gente usa o que a gente conhece do funcionamento da mente. Você só muda a forma de pensar se você treinar um outro jeito, olhar por um outro lugar. Aí entra Sartre, né? Eu falo que Sartre, embora ele nunca foi psicólogo, ele inaugura uma nova linha, várias novas linhas da psicologia, que a gente chama de fenomenologia, né? Que, com aquela famosa frase dele, né? Jean-Paul Sartre, filósofo do século XX, ele diz assim... não importa o que fizeram com você, porque a psicanálise a gente lida muito por quê? Por que você é assim, né? Isso. Freud dizia que nós somos o que fizeram de nós na primeira e segunda infância. Então eu vou lá com o dedo na ferida, né? A gente faz exercício de regressão, não regressão de outras vidas, né? Regressão até a infância, libera traumas que a pessoa não lembrava, tá? Então a gente mexe, é pesado, não é fácil fazer psicanálise, né? Porque as pessoas acham que o processo de autoconhecimento é você fazer yoga em cima de uma montanha, vendo o pôr do sol e comendo um biscoito vegano, né? E não é. O processo de autoconhecimento, ele é dolorido. Você tem que lidar, como diria Jung, com a sua sombra, com o aspecto ruim de você que você não quer ver. Você tem que lidar com a parte ruim dos seus pais, com os traumas que te machucam. Então, não é fácil. Mas beleza, você descobriu
por que você é assim, né? Que é o trabalho da psicanálise. E aí entra Sartre e toda a linha da fenomenologia. Aí a gente tem a TCC, outras linhas vão trabalhar em cima disso, a Gestalt, a logoterapia. Tá, beleza, você é assim. E aí? Você vai fazer o que com isso? Até quando? Eu falei ontem para um paciente, ontem à noite estava atendendo um paciente, o cara falou, não, eu sei, porque minha mãe era assim, meu pai era assim, a minha esposa é assim e tal. Eu falei, cara, tudo bem, mas você tem 45 anos. Até quando você vai ficar jogando a culpa dos seus fracassos na vida do seu pai e da sua mãe? Né? O que você vai fazer com isso? Exato. Né? Vamos tomar a vida para sua mão? E aí... Esse é o psicanalista novo. É novo, claro. Quando a gente volta no Freud, fica ali. Fica ali. Aí tá doendo e é. entendeu. E... É por isso que eu falo, é a mesma coisa. A psicanálise evoluiu, né? Porque o mundo evoluiu. Então, hoje, quando você fala hoje de teorias psicanalíticas, você vai falar do século XIX. Então, Freud era extremamente machista. Por exemplo, ele era apaixonado pela esposa Marta. Sim, eles trocaram cartas desde quando eles se conheceram até ele morrer. Mesmo casados. Lógico que casados diminuíam um pouco a intensidade, mas trocaram cartas a vida inteira. Ele é apaixonado por ela. Mas ele deixou claro para ela que o trabalho dela era ficar em casa, cuidar da casa e cuidar dos filhos, enquanto para ele poder produzir. Na época, né? E tudo bem, porque era assim a sociedade se construía, sim, entende? Então, outro dia eu tomei uma dúvida de uma seguidora, porque eu falei alguma coisa e às vezes eu estou tão acostumado e eu esqueço de contextualizar. A gente não pode, quando a gente analisa os filósofos e culturas passadas, a gente não pode cometer o que a gente chama de anacronismo, que é julgar uma situação de um outro tempo com a cabeça de hoje, né? Então ela falou assim, mas você está desconsiderando que existem outros tipos de família. Eu falei, não, realmente, porque eu fui criado numa família padrão, né? Pai, mãe e os filhos. Eu vivo numa família padrão, eu, minha mulher e os filhos, tal. A teoria psicanalítica ela é uma teoria construída em cima desse modelo. Disso. E hoje, a gente tem que levar em conta que existem vários tipos de famílias. Então, tem famílias socioafetivas, famílias de uma mãe só, famílias que o pai é abandonado. Pô, no Brasil, hoje, tem 5 milhões de crianças que sequer têm o nome do pai no RG. E a mãe tem que ser mãe e pai ao mesmo tempo. E aí eu falo, não dá. Não cabe, né? Esse que é o problema. A mãe tem que entender que se o pai não tá, basta ela ser só mãe. Até porque é o seguinte, eu costumo fazer essa analogia, né? Olha só, licença. A gente tem 2 copos aqui do mesmo tamanho, certo? Na criação do filho e na família, 50% do pai e 50% da mãe, tá? Se a mãe faz mais e o pai só pensa em trabalhar, não dá atenção, não sei o quê, tá desproporcional. A mãe tá fazendo 50 e o pai tá fazendo 20. Aí a mãe, para compensar, o que a mãe tenta fazer? Suprir a falta do pai. Aí a mãe faz assim. Aí o que acontece? Ela cria mais falta do pai. Porque quanto maior ela ficar, menor o pai vai ser. E aí, embora ela ache que esteja ajudando os filhos, na verdade, ela está começando... Enfraquecendo a figura, enfraquecendo, né? A figura do pai. E às vezes o filho fica com raiva, porque fala, pô, minha mãe não dá espaço no meu pai. Então, se ela se preocupar em fazer a parte dela, uma hora o próprio filho vai cobrar e ele vai ter que começar a crescer. Ou se não, faz parte do nosso papel como ser humano aprender a lidar com o erro dos nossos pais também. Entende? Então, Lacan, que é um psicanalista que faz uma releitura de Freud nos anos 40, né, daí em diante, e Lacan vai dizer o seguinte, que o que move o ser humano é a neurose. Não existe ser humano sem neurose. Então, neuroses são os traumas, né? Então, o normal é ser neurótico. Né? Então, a verdade é essa. Agradeça, você podia ser psicótico, né? Essa que é a fala, né? Porque quem não é neurótico ou tá morto é psicótico, Então, assim, é impossível você criar seu filho de uma maneira perfeita e é impossível seu pai e sua mãe ser perfeito, porque faz parte. Eu lembro que uma vez Freud já era famoso, já estava velho, e aí ele foi dar uma palestra para médicos nos Estados Unidos, numa universidade, e ele foi falar sobre a psicanálise, né? O que era o inconsciente, o consciente, tal. E aí uma médica, bom, naquela arrogância dos médicos habitual, falou, professor, a gente já entendeu tudo isso. A gente quer saber como que faz. E ele falou assim, tanto faz, você vai errar de qualquer jeito. Por quê? Porque se você for um pai e mãe perfeito... Que não vai ser. Que não vai ser, porque é impossível... Você vai criar um aleijado para o mundo.
Porque o mundo não é perfeito. E a hora que ele sair pro mundo, o teu filho vai estar perdido. E aí quer dizer que você errou mais do que o outro que errou. Entende? Porque o teu filho ele tem que ter frustração, o teu filho tem que ouvir não, o teu filho tem que saber lidar com os seus erros também. Por isso que na adolescência, Freud diz que a gente passa por 3 grandes lutos. Existem 3 grandes lutos da adolescência. O luto das brincadeiras de infância, né? Você tem uma filha agora que entrou na adolescência agora. Você tem uma com 17, outra com 12, né? Então ela quer brincar de boneca, mas as amiguinhas olham e falam, ai não, isso é coisa de criança. Ela fala, ai não, mãe, pode jogar fora. Depois aí ela fica assim, ai, o luto das brincadeiras de infância. O luto do corpo de infância, né? Porque ela olha no espelho e não se reconhece. Porque enquanto você é criança, o corpo cresce até 5 centímetros por ano. Na adolescência, ele cresce de 6 a 12. Então é mais que o dobro do tamanho. Então por isso que adolescente é estabanado. Ele acha que o dedo termina aqui, mas o dedo já está mais lá. Por isso que ele vive na frente do espelho. Porque o cérebro precisa ficar atualizando a autoimagem. Então tem o luto do corpo da infância, né? Aquele, não dá mais para usar a roupinha de marinheiro. Não dá mais para usar a fantasia de princesinha. Não cabe mais. O pé cresce muito. Às vezes a orelha azul, a voz fica mudando assim. Aí tem espinha, aparece espinha. Então ele não se reconhece mais no próprio corpo. E o principal luto da adolescência, o luto dos pais da infância. Ele precisa matar os pais da infância. Tem um cara famoso... Metafórico, tá, Sim, gente? metafórico. Tem que explicar. Eu vou explicar, o óbvio precisa ser dito. Por que ele tem que matar os pais da infância? Porque os pais da infância são idealizados. Então, a mãe é a mulher mais perfeita, mais linda do mundo. Mais tal. inteligente. O mais inteligente, mais maravilhoso. O pai é o cara mais forte, é o cara mais incrível. Mais protetor. Mais de tudo do mundo. Quando ele chega na adolescência, ele olha para a mãe e ele percebe que a mãe é só mais uma mulher, que erra como todo mundo. Ele olha para o pai e percebe que o pai é só mais um homem que erra como todo mundo. E aí ele precisa matar aqueles pais idealizados para que ele surja como indivíduo. Então por isso que na adolescência, você fala com o adolescente e ele não ouve. Aí chega alguém de fora, fala e ouve. Aí você fala, pô, tô falando e não ouve. Mas normal. Faz parte do processo. Quer saber quem não mata os pais da infância? É o psicopata. Ele mantém os pais idealizados. O psicopata não mata os pais da infância. Então é importante que a gente passe por todos esses processos. Por quê? Porque faz parte do nosso crescimento como ser humano lidar com o erro dos nossos pais. Né? Eu sou assim porque minha mãe era muito rígida. Minha mãe não deixava eu sair. Meu pai abandonou, foi embora. Meu pai me batia. Tá, beleza, ok. E aí, o que você vai fazer com isso? Até quando você vai ficar chorando? Quando você vai tomar as rédeas da sua vida e vai? E aí, tem um discípulo de Freud chamado Carl Gustav Jung, né? Muitos junguianos não gostam que chamam de discípulo, né? Mas eu digo que ele é discípulo porque quando ele começou a se corresponder com Freud, quando ele começou a se corresponder com Freud, ele era assistente de... Como chamava? Euler. Ele era assistente de Euler, ele era um jovem estudante. Quando ele termina de se corresponder com Freud, ele era presidente da Associação de Psiquiatria da Suíça. Então eles ficaram muitos anos se correspondendo. Quando eles se encontram a primeira vez, eles ficam tipo 23 horas conversando assim no escritório de Freud, é um negócio absurdo e tal. Mas Jung tem uma frase que eu amo, que diz assim: enquanto você não tornar consciente o que te faz mal, o inconsciente regerá a sua vida e você chamará de destino. Ou seja, enquanto você não trouxer à tona, enquanto você não descobrir o que te faz mal, que está inconsciente, lembrando que para Freud o inconsciente representa 95% da nossa psique. Certo? Por isso que você fala assim, não, segunda-feira eu vou começar na academia. Quando você vê, você vai. Não, eu fui na nutricionista, comprei as coisas, eu vou começar a fazer dieta. Quando você vê, você está comendo besteira. Não, vou guardar dinheiro esse mês, é só eu fazer isso, é só eu fazer aquilo. Todo mundo sabe o que precisa para emagrecer, todo mundo sabe o que precisa para guardar dinheiro, todo mundo sabe. Mas por que você não consegue fazer? Simples. Porque Freud dizia, não sou senhor na minha própria morada.
né? Não sou eu que mando em mim mesmo, é o meu inconsciente. E ele, o inconsciente, não responde ao racional. Quem responde ao racional é o consciente, mas ele só representa 5%. O inconsciente, ele corresponde aos afetos. Ele responde aos afetos, aos sentimentos que você tem significado dentro de você. Então, se você não trouxer isso para fora, diz Jung, se você primeiro não descobrir o que te faz mal e não trouxer para o consciente para você trabalhar, que aí entra o TCC, né? Quando você começa a trabalhar, você descobriu o porquê. Então agora vamos mudar, vamos mexer, né? O inconsciente regerar a sua vida, você vai chamar de destino. Você, mulher, quantas vezes você ouviu uma amiga sua falando assim, ai, tem o dedo podre para homem? Nossa, todo cara que eu pego é cafajeste, me trai, ou é encostada, não sei o quê, blá, 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 blá. E aí quando aparece um cara legal, o cara gosta de mim, o cara é inteligente, o cara é responsável, o cara não sei o quê, mas ai, eu não gosto dele. Eu não gosto dele, não tenho tesão. Então não é isso. Não é que você tem dedo podre. É que você significou um tipo de homem errado na infância, né? Às vezes o pai era ausente, ou o pai trabalhava muito, ou não era carinhoso, ou traía a mãe, ou ele abandonou, foi embora. E aí você fica buscando, você significou um tipo de homem errado e o teu padrão de homem que está lá inconscientemente gravado é o homem cafajeste que vai te abandonar. Porque o inconsciente, ele só repete o que ele conhece. Por mais que cognitivamente você pense, eu quero um homem assim, 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 assado, você sempre replica o padrão. A gente quase fala a mesma língua. E eu não vou entrar na TCC, mas eu vou falar uma frase que eu falo para os meus pacientes, que assim, a origem é diferente, tá? Dos problemas, né? O que ele chama de inconsciente, a gente tem uma outra forma de falar do que é inconsciente. Inconsciente é aquilo que não está na consciência pra gente, não necessariamente impulsos, Sim. né? Então, mas eu falo para os meus pacientes o seguinte, nesse mesmo caso que você trouxe, o seu dedo podre nada mais é do que quem aprende português em casa só sabe falar português, né? Então, se a linguagem da sua casa sobre o que é o homem, ou que, sei lá, se você aprende português em casa, dificilmente você vai escolher alemão, porque o que você sabe é o português. Então, quase a gente chega no mesmo lugar, né? Só que a origem é diferente. E aí eu falo, se você quer escolher diferente, você tem que fazer um trabalho tão difícil quanto eu quero aprender a falar alemão. Sim. Porque o seu natural, nesse lugar que dá da psicanálise, seria você ter uma dinâmica que te faz escolher sempre a mesma coisa. Exato. Né? E reconhecer isso é o primeiro passo. A gente foi almoçar antes de vir para cá e a gente estava conversando na mesa sobre isso, né? Eu tô me tornando um amigo do AA, dos Alcoólicos Anônimos. Eu tenho vários familiares com problema de álcool na vida, né? Então eu tive 2 avós alcoólatras. O meu pai foi alcoólatra há muitos anos. Ele está há 35 anos sem beber, mas ele, durante muitos anos, ele foi alcoólatra. E tenho outras pessoas na família. E aí eu tô me tornando um amigo do AA, porque os alcoólicos anônimos, eles têm que ser anônimos. Eles não podem falar. Então existem algumas pessoas como eu e como outras que podem falar em nome do AA, né? Então eu tô, inclusive semana que vem, ia ser amanhã, mas a gente, infelizmente, tivemos um problema. Vamos fazer a live semana que vem. E o AA, ele tem um princípio muito legal que se aplica à filosofia, tá? À psicologia também, né? O AA tem um dos princípios que é assim, o AA não é para quem precisa, é para quem quer. Para quem quer. Uhum. Então, assim, se você não quiser... Então, para você querer, primeiro você tem que se dar conta que você tem um problema. Exato. Né? É igual a psicoterapia. Falaram... Às vezes chega... Não sei isso para você. Bom, você tem muito mais experiência de consultório do que eu. Mas vira e mexe a paciente. Eu vim porque minha mulher mandou. Eu vim porque meu marido, minha mãe falou que eu tenho que fazer. Tal. E eu falo assim, bom, então pode ir embora. Porque se foi só por isso que você veio, você já veio já. Se você quiser, eu te dou o recibo, tá aqui, você comprova que você veio e já. Aí a pessoa fica olhando pra minha cara assim, eu falo, agora, se você realmente quer, tem interesse em mudar, se te incomoda alguma coisa, aí a gente pode trabalhar. A pessoa fala, não, eu quero, eu preciso. Eu falo, então você não tá aqui porque te mandaram. Você tá aqui porque você reconhece que você precisa. Porque se a pessoa não reconhecer que tem um problema, que ela precisa, não tem como a gente trabalhar. Exato.
porque a gente trabalha em cima da vontade do outro. Porque o psicólogo, o psicoterapeuta, o psicanalista, ele não faz nada. Quem faz é o paciente, né? O que a gente faz é com a nossa técnica e ajudando ele a enxergar algumas coisas que ele precisa querer ver. Você já ouviu falar da janela de Johari? Não. No empreendedorismo a gente usa muito. Foi desenvolvida por 2 psicólogos americanos, né? John e Harrison. E aí super criativamente chamaram de janela de Johari. Mayara, teria um papel aí, por favor? Você consegue para mim? Só se for fácil. Se não for fácil, não precisa. Eu vou explicar. É muito legal a janela de Johari. Ele mostra, a gente usa muito no empreendedorismo quando a gente está falando sobre de si mesmo. Quando o empresário, porque o jeito que a gente foi criado, né, os traumas que a gente tem, a nossa maneira, ela vai influenciar em tudo na nossa vida, tanto nos nossos relacionamentos pessoais quanto nas nossas relações comerciais. E quando você não vai ter, não tem problema. Então imagina uma folha cortada em 4, como se fosse uma janela. Né? Então, essa é a janela de Johari. Então, no primeiro quadrante é o que eu sei sobre mim e todo mundo sabe sobre mim. Certo? No segundo quadrante é o que eu sei sobre mim, mas ninguém sabe sobre mim. Que é a zona privada. Uhum. No terceiro quadrante é o que eu não sei sobre mim e todo mundo sabe sobre mim. Coisas que todo mundo enxerga, menos eu. Legal. E tem muito disso. Muito. E o quarto e último quadrante é o que eu não sei sobre mim e ninguém sabe sobre mim. Coisas que estão guardadas dentro de mim, que eu mesmo ainda não me dei conta, mas que influenciam a minha vida e que ninguém nunca percebeu e nem eu. São os traumas que a gente trata na psicanálise. Quando você começa a ter clareza de algumas coisas e você começa a colocar na janela de Johari... Então, por exemplo, eu tenho mais de 200 funcionários. E aí, a primeira vez que eu fiz um exercício na janela de Johari, eu abri uma caixinha de sugestões da minha empresa e, de forma anônima, eu distribuí um papel e caneta para todos os meus funcionários e, de forma anônima, eu pedi que eles dessem 3 opiniões positivas e 3 opiniões negativas sobre mim. Aí você vai descobrir o que você não sabe sobre você, né? E assim, é impressionante, você tem que ter estômago. Porque quando a pessoa sabe, se você exige que ela põe nome, não vai vir só coisinha mamão com açúcar. Você é muito perfeccionista. Nossa, patrão, você é demais, tal. Agora, quando você põe de maneira anônima, vem uns negócios bravo, assim, gente ressentida, né? Então, por exemplo, na verdade o meu, nada muito que eu não soubesse, né? Todo mundo me acha muito generoso, me acha muito inteligente, me acha muito acessível e tal, mas o que mais pegou foi minha agressividade. Eu era muito agressivo. E quando eu estava nervoso, eu não deixava ninguém falar. Então, assim, hoje, eu tenho mais de 200 funcionários, mas só 4 lidam diretamente comigo. Porque eu lido com muita coisa, muita pressão, os valores muito altos, muita coisa. Então, quando eu explodo... Esses 4 aqui já sabem, né? Explodo. E não é bonito ver eu explodindo, porque eu tenho mais de 100 quilos, eu sou lutador e tal. Então, quem me conhece, professor, fala, nossa, eu nem te imagino bravo. Mas, assim, eu sou muito... Apesar que eu tô num trabalho de uns meses pra cá de, né, Gus Fraba, de fazer de tô bem mais calmo. Mas, assim, eu deixei perto de mim as pessoas que aguentam. Né? Então, por exemplo, eu tenho um braço direito que ele tá comigo há 10 anos. E é um negão grandão assim. E às vezes, cara, ele vem, um problema acontece, e eu tô nervoso, e eu... porque você tem que olhar, você não é... E eu descasco ele. E ele tem uma inteligência emocional, assim, que eu falo pra ele, cara, eu tenho uma inveja de você, assim, tem inteligência emocional. Ele fica ouvindo eu falar, ele fica, ouve. Quando termina, ele fala, pô, desculpa, patrão, vou prestar mais atenção nisso. E aí ele fica quieto. Aí começamos outro assunto e tal, aí eu tomo um café, dá uma meia hora, ele vê que eu tô mais tranquilo e fala, pô, patrão, eu queria falar um negócio contigo, você tem 5 minutos? Eu falei, tenho, claro. Aí ele senta e fala assim, sabe aquele negócio que você me falou aquela hora? Atrás, você brigou comigo? Eu falo, sei, que foi? Então, é que não deu tempo de eu falar que, ó, foi por causa disso. Não vai falar na hora, né? E aí ele começa a falar, e aí eu começo, tipo, putz, tal. Aí eu,
puta, meu, desculpa, tal, tava nervoso, tal. Ele fala, não, tudo bem. Mas aí você vê a inteligência emocional dele de esperar passar um momento para vir falar comigo. E eu preciso ser humilde e poder reconhecer o meu erro. Peço desculpa, falo, então o que a gente pode fazer para resolver isso? Tal. E aí o que acontece? Eu percebi que eu estava perdendo, às vezes, bons funcionários, porque nem todo mundo conseguia lidar com isso. Né? E a gente precisa se enxergar primeiro. Então, esse exercício de janelas de Johari é muito legal. E é isso que a gente trata na psicanálise. Né? O que está escondido dentro de você que atrapalha o seu crescimento? Então, o princípio da psicanálise é esse. Por isso que eu falo que a TCC e a psicanálise, a gente trabalha em lugares diferentes do cérebro. Nem entra no assunto, lugares porque... diferentes do cérebro. Vamos deixar o espaço para o Freud brilhar hoje e o Beck vem outro dia. E eu queria, talvez, um pouco que você contasse, porque tem muita gente que ama a psicologia, que segue a gente, que gosta das nossas falas, né? E aí, a ideia realmente de hoje era que você contasse um pouquinho o que o Freud trouxe para o mundo da psicologia, né? Porque é médico, neurologista ninguém falava muito desses, traumas, era um tabu, tal. Então, bom, como é que foi esse caminho? Primeiro, Freud ele alcançou a fama em vida, o que é muito difícil para um acadêmico. Isso. Muito difícil para um acadêmico. Como dizia Nietzsche ele era ressentido com a academia porque ele não alcançou em vida a fama que ele achou que merecia, né? Tanto que ele dizia que eu nasceu póstumo, né? Eu nasci já morto, né? Ainda bem que ele já sabia, né? Vou fazer sucesso só depois que eu morrer. E é verdade. Mas no começo da carreira de Freud, ele foi muito perseguido e muito marginalizado, porque ele foi o primeiro a dizer que crianças têm desejo sexual. Né? Então ele era tido como pervertido, né? Como um maníaco sexual e tal. Mas vamos voltar um pouco atrás, como começa a história de Freud. Então Freud ele vem de uma família muito humilde, então ele se forma em medicina com louvor, ele se apaixona por Marta e eles noivam secretamente porque a família dela era contra. Primeiro porque ambas famílias tinham poucas posses e porque ele não tinha condições de bancar um dote, nem bancar uma vida, né? E aí ele queria ser famoso a qualquer custo. Ele tinha esse negócio, eu quero ser famoso, né? Ele era apaixonado por arqueologia, caso as pessoas não saibam, por egiptologia, por mitologia grega. E ele se vangloriava de ter lido mais sobre arqueologia do que sobre psicologia. Né? Ele tinha um mini museu na coleção dele, mais de 2.500 peças. Né? Então, quando ele era vivo, foi descoberta a tumba de Tutankhamon, foram descobertas algumas pirâmides e tal. Então, ele era apaixonado pelo tema. Ele, ainda na faculdade, logo que se forma, ele vai trabalhar no Instituto Natural e ele começa a pesquisar o órgão sexual das enguias. Ele queria descobrir alguma coisa assim inovadora. Ele queria porque queria ser famoso, porque ele queria ter dinheiro para casar o mais rápido possível com Marta. E eles fizeram um planejamento para tantos anos, mas ele queria estourar para casar antes. Então ele mandava cartas apaixonadas para ela, de como sentia a falta do sexo, do carinho, e não sei o que e tal. E mandava, às vezes, dinheiro para ela comprar alguma roupa e tal. E quando ele gastava com ele dava 1000 explicações para ela, porque ele precisava e tal. Então é muito legal essa relação que eles sempre tiveram. Sempre foi um marido amoroso, um pai amoroso, muito presente. E aí ele disseca mais de 2.000 enguias para pesquisar o órgão sexual das enguias. Nessa época, surge uma doença na Europa, ou era comum uma doença na Europa, chamada histeria, né, que ocorria principalmente em mulheres. Histéria, do grego, significa útero. Né? Então, o que era a histeria? Era uma doença que, aparentemente, não tinham causas fisiológicas, mas que deixavam, tinha mulher com a boca torta, assim, tinha umas que ficavam mudas, a outras ficavam com a mão assim, a outra não andava, e aí não se sabiam o porquê. Chega uma hora que algum médico chega e fala, isso daí é frescura, mulher querendo aparecer. E aí criou-se um preconceito contra as histéricas, e um preconceito com médicos que atendiam as histéricas. Então os médicos pararam de atender as histéricas, porque os outros médicos discriminavam. E Freud começa a ficar intrigado com a histeria.
Mas antes disso, antes de a gente falar da histeria, ele descobre a cocaína. E como ele queria muito ficar famoso, ele começou a fazer doses terapêuticas de cocaína, né? Ele era extremamente introvertido, né? Então, quando ele ia para algum lugar que ele sabia que ia ter intelectuais, que ele sabia que ia ter gente assim de alto calibre e tal, ele cheirava um pouquinho de cocaína e ele indicava para os pacientes, né, como terapia e tal. Inclusive, um amigo dele de infância, que era muito amigo, ele indicou cocaína e o cara acabou morrendo de overdose. Porque Freud cheirava pequenas quantidades mesmo. Ele até, numa das cartas, ele recomenda a Marta que cheire um pouco de cocaína para dar mais disposição. Óbvio, né? A pessoa está indisposta, deprimida. Pô, cheira uma cocaína. Sim, e lembrando que ele não sabia que isso era um produto viciante, nada disso. Vamos contextualizar. Tinha acabado de aparecer a cocaína alcalina em pó, né? E aí, quando o amigo dele morre de overdose, que ele começa a repensar. Mas ele tinha apresentado estudos já para a comunidade científica sobre as benfeitorias da cocaína e tal. Então, ele queria ser famoso. Ele estava procurando alguma coisa. E aí, quando o amigo dele morre de overdose, ele dá meio que um passo para trás. Ele fala, opa... Não é por aí. Não é por aí, porque, né, pro cara ter uma overdose é muito fácil. Então, aí ele começa a repensar um pouco isso. Não se tem notícias de Freud ter ficado viciado em cocaína. Não se tem notícias. Ele era viciado, na verdade, em nicotina. Então, ele fumava cerca de 20 charutos por dia. 20, porque ele acordava cedo... Ele ia andar, ele começava a ir tomar café da manhã com os filhos, começava a atender às 8 da manhã, ia até 1h da tarde, aí ele ficava até às 3, né? Almoçava, dava um tal, não sei o quê, depois ele voltava às 3 até às 8, 9 da noite, daí em diante ele ficava até de madrugada escrevendo. Então ele fumava o tempo inteiro. Isso lhe custou um câncer de boca, né? Ele fez 33 cirurgias e perdeu o maxilar superior. Ele teve que colocar uma prótese. Agressivo, muito agressivo, muito agressivo. E fumou até morrer. Né? Tem até uma história engraçada, porque como Freud ele assimilava tudo à sexualidade, né? Tudo à sexualidade. Uma vez ele estava dando aula na faculdade e ele dava aula fumando, né? Porque naquela época ainda podia tal, né? E aí um aluno falou para ele assim... Ô, professor... Você aí com esse falo na boca, esse instrumento, né? Fálico, cilíndrico na boca e tal. E aí ele tava assim, fumando charuto. Aí ele olha pro charuto e fala assim pra ele: Às vezes um charuto é só um charuto. Né? Quem estuda psicologia sabe, é uma das frases clássicas, né? Eu fui brincar outro dia com um amigo meu, que foi meu supervisor em psicanálise, é um puta psicólogo renomadíssimo e tal. E eu fui encher o saco dele, brincar, né? Porque ele termina o banho, a gente vai treinar na academia, ele fica meia hora passando creme, né? E eu falo pra ele, puta que pariu. Falou, princesa, acabou aí, né? Falei, o creminho. Eu falo, nossa, meu Deus, não vou nem falar nada. Aí ele virou pra mim e falou assim, às vezes um charuto é só um charuto, né? E aí o pessoal não entendeu nada, tava em volta, mas eu entendi, óbvio, né? Então é isso. Então ele era viciado em nicotina. E aí esse interesse em ficar famoso, ele começou a ficar interessado pelas histéricas. Só que ele não conseguia achar médico, ele era um jovem médico, então ele precisava de um mentor, ele não conseguia achar médicos que atendiam as histéricas. Aí ele conhece um médico chamado Joseph Breuer, que era um médico famosíssimo, só que até então o Breuer não falou nada. Ele estava atendendo secretamente uma paciente que ficou conhecida como... Era Berta, alguma coisa, ficou conhecida como caso Ana O. Né? Então, Breuer atendia ela. Inclusive, ele até teve que encerrar porque ela se apaixonou por ele. Ele começou contra transferir, se apaixonar por ela também, ter sonhos de viajar com ela, fugir, largar da mulher e tal. Então, ele encerra. Mas até aí, Breuer fica quieto, não fala nada. E Breuer era um médico famosíssimo no mundo inteiro, da elite da medicina, estava em Viena, um médico muito rico. E aí, Freud descobre que na França, eles eram mais abertos a esse tema. Tinha um médico muito famoso, um psiquiatra, chamado Jean-Martin Charcot, que atendia as histéricas. E aí ele manda uma carta para Charcot, e Charcot dá uma bolsa de 2 anos de estudo para ele ir trabalhar como assistente dele. E aí ele vai para a França ficar 2 anos estudando com Charcot. Só que Charcot
mais do que médico, ele era um showman. Como é que chama? É com hipnose? Isso, Então, e aí ele aprende a hipnose com Charcot. Por que o Charcot fazia? Mais do que ajudar as pacientes, ele estava mais preocupado em ganhar dinheiro. Então ele reunia num teatro 200, 300 pessoas, chamava as histéricas, então uma não andava e a outra não falava. Ele hipnotizava as duas e trocava falava assim, você que não anda não vai falar, você que não fala não vai andar. E elas trocavam sintomas. A que estava em pé caía, a outra levantava e não conseguia falar. Então Charcot prova, assim, que não estava no físico. Estava em algum lugar que Charcot vai chamar de segunda mente. Segunda mente. Só que Freud, ele já tinha lido o Manual de Psicologia de Gustavsson. Gustavsson, não vou lembrar agora o sobrenome. E Gustavsson era discípulo de um cara que foi o primeiro a desenvolver o conceito de repressão. E ele já tinha lido autores como Schopenhauer, como Nietzsche, que conceitualizavam o inconsciente. Então, esse cara aqui, Nietzsche, eu tenho até tatuado essa frase em alemão, que é Ich dichte in mir, dizia Nietzsche, que é algo pensa em mim. Que é exatamente o conceito de inconsciente. Não sou eu que penso. Algo pensa em mim. Eu sou mero espectador de algo pensando em mim. Então, Nietzsche ele usa uma metáfora, por exemplo, a sua psique inteira é um mar. É um mar. O mar inteiro, revolto. E imagina que você está num farol com uma lanterna. E você está iluminando uma parte do mar, certo? E aquela parte iluminada ali da sua psique é o seu consciente. É o que você sabe, é o que você decide, certo? Ali é o consciente. Todo o resto é inconsciente. Agora a pergunta é, se você é o iluminado no mar, quem mexe a lanterna? Quem mexe a lanterna? Quem que está direcionando? Entende? Então Nietzsche dizia, Ich dichte in mir. Algo pensa em mim. Sou um mero espectador de algo que produz sentimento em mim. Que é o que todo mundo sente em casa, do tipo, não sei por que eu quero uma coisa e não consigo, Exato. né? Ou então, quando você está debatendo com alguém, você está falando de algum assunto tal, e de repente você solta um argumento foda, assim, você fala, nossa, Da onde veio isso? Não, eu vou até anotar. Eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece direto. Aí eu pego, anoto e falo, nossa, impressionante como eu sou brilhante. Eu falo, né? Eu me explicando, é impressionante como eu entendo quando eu estou explicando. É impressionante, eu entendo todas as vezes. Algo em mim ensina pra mim, né? Exato, é impressionante. Então, assim, e aí Freud, ele pega aquele conceito bruto de Charcot, né, de segunda mente, aí ele junta com os estudos de Spinoza, de Schopenhauer, de Nietzsche e tal, e aí ele desenvolve um estudo sério, e ele vai chamar de inconsciente. Inconsciente. E aí nasce a psicanálise como o primeiro método da história de investigação do inconsciente, de acesso ao inconsciente. E aí ele fica maravilhado, porque ele fala, achei, ele fala, é o que eu queria, eu vou ficar famoso, eu estourei, é um negócio que ninguém sabe, ninguém nunca contextualizou. E aí ele faz um estudo científico, um estudo científico super forte e tal. E aí ele volta para Viena, né? E no primeiro congresso científico, ele vai lá, com todas as provas, as experiências e tal. E ele apresenta, achando que vai ser aplaudido de pé. E a comunidade científica ri dele. Ri. E ele fica muito puto. Muito puto. Só que, nesse congresso, tava Breuer, né? E aí Breuer chama ele no consultório dele e fala, preciso te contar uma coisa e eu vou patrocinar a sua pesquisa. Só que já faz 2 anos que eu estou tratando uma paciente histérica em silêncio e eu desenvolvi um método que ele chamou de cura pela palavra, método que ele deu o nome de catarse. Cura pela palavra. E aí Freud fala, é aqui então, e aí Breuer fala, eu vou financiar a sua pesquisa, mas ninguém pode saber. Se alguém descobrir, eu corto a verba. E eles começam a trabalhar juntos. Eles chegam a escrever 3 obras juntos, 3 livros juntos. E eles começam a usar a hipnose, né, como método. Chega uma hora que ele e Breuer separam, porque Freud já não achava a hipnose realmente
eficaz, porque curava os sintomas na hora, mas saía dali, né? no dia seguinte voltavam os sintomas, então ele falava, então não adianta porra nenhuma, né? Tem algo a mais por aí. Exato, tem algo a mais. E porque Freud tinha certeza que todas as histéricas tinham sido abusadas sexualmente na infância e Breuer não concordava. Esse é o ponto de ruptura deles. Aliás, muitos discípulos de Freud vão abandonar Freud, porque Freud ele era muito fechado no conceito de sexualidade, ele não aceitava muito sugestões. E aí acaba vários discípulos, como Reich, como Jung, como o Peirce, todos vão sair, vão criar a sua própria linha na psicologia. Então, o Reich tem a linha reichiana, que no Brasil não é muito conhecida, né? Mas envolve muito sexualidade, né? Em descontar também as coisas. Então, geralmente, no terapeuta reichiano, tem saco de boxe, tem almofada para você bater, tem taco de beisebol, tem os negócios para você descontar sua raiva. Só que uma parte de Reich que não vem para o Brasil, mas que Reich fazia muito, ele incentivava a transferência erótica e a contra-transferência. Então, se ele percebia que uma paciente estava entrando na transferência erótica, ele falava, é mesmo? Ele falava, não, vem cá, senta aqui no meu colo, me fala. Aí ele pegava, abria ele falava, nossa, me fala, como que é? Tal. E aí ele transava com as pacientes, coisa que Jung também fazia, né? E Freud ficava putaço e ia expulsando todo mundo. Porque Freud, ele dizia que o analista ele tem que ser o mais neutro possível. E como Freud era tímido, o que ele fazia? Ele inventou a figura do divã. Então ele punha a pessoa deitada e ele punha a poltrona dele atrás do divã. Então, para ter o mínimo de contato possível e deixar a pessoa livre com os seus pensamentos. Até porque ele acreditava... que a pessoa tinha que ter um ambiente mais neutro possível para ela poder ter contato com o inconsciente dela. Porque aí ele desenvolve um método, quando ele abandona a hipnose, chamado associação livre. Que eu, amo. Eu também amo. Mas não é fácil. Por quê? O que é a associação livre, principalmente porque eu sei que tem muita gente que te segue, que são estudantes de psicologia, né? O que é a associação livre? É você deixar o paciente livre para falar o que vem na cabeça. E livre de verdade. Então ele fala assim, não, você sabe que eu tive um sonho esses dias, tal, eu sonhei com eu e meu irmão, a gente estava jogando bola lá na casa da minha avó, quando a gente era pequeno e tal. Aí, tipo, o cara fala, inclusive, tinha um vizinho lá que eu gostava muito, que era meu amigo. Eu lembro que o pai dele tinha um Fusca amarelo e tal, e outro dia eu vi um Fusca amarelo, e aí dentro tinha uma mulher que parecia uma tia minha. Isso é associação livre. Um assunto vai puxando o olho, e o psicanalista, a gente só fica ali assim, ó, esperando, porque o inconsciente, de repente, ele joga o trauma como um peixe que pula, assim, ó, né? Então, você precisa ficar atento na associação. E aí Freud chama, enquanto o paciente está na associação livre, ele diz que o psicanalista tem que estar com uma atenção flutuante. Ele tem que estar ali assim, ó, olhando o mar ali, ó. Aí o peixe, aí você pega. Aí você não fala nada. Aí daqui a pouco você volta no assunto. Não, mas e aí, como que é essa tua tia? Não sei o quê. E tal. Não, pô, engraçado que você comentou essa minha tia. Lembrei do outro dia. Você sabe o que eu tô lembrando agora? Uma coisa que eu não lembro na vida. Uma vez eu vi essa minha tia tomando banho, sabe? É mesmo, quantos anos você tinha? Eu tinha 6 anos. Eu lembro que eu fiquei espantado, que eu nunca tinha visto uma mulher pelada e tal, não sei o quê. E aí você vai cavando ali, né? O peixe pulou, né? Tem alguma coisa ali na tia. Porque quando ele falou na tia, de repente, ele mexeu a mão e tal. Então Freud tinha um ditado que Freud dizia assim, quando a boca cala, os dedos falam. Né? Ou o corpo fala. Então, tipo assim, quando a gente faz regressão, né? A gente induz a pessoa, não no estado hipnótico, no estado de relaxamento profundo. Então, eu lembro de uma paciente minha, que eu fiz uma regressão nela e eu começo com a história da minha vida, né? Como se a gente fosse assistir um livro, eu vou acalmando, eu desligo a luz do consultório, deixo só um abajur clarinho e vou acalmando, relaxando, faço um pequeno exercício e tal. Quando a pessoa entra num relaxamento profundo, eu falo, agora vamos assistir um filme chamado A História da Minha Vida, tal. Qual é a primeira memória na sua vida que vem na sua cabeça? Aí a pessoa vem, eu no colo da minha mãe, e não sei o que, tal. Quantos anos você tem? E aí eu tô anotando ali, né? Tal, quem tá lá? Tal. O que você tá sentindo? Tô me sentindo bem, tal. Vamos avançar um pouquinho no filme. E agora? Agora eu tenho, sei lá, 3 anos, eu tô não sei o que, tal. E aí eu vou, né? O exercício de regressão. E essa minha paciente, quando chegou nos 15 anos, ela tava com o olho fechado,
contando, quando chegou nos 15 anos, ela travou. E eu tenho um artigo que eu escrevi sobre o silêncio na terapia, acho até que eu te mandei uma vez. Né? É porque ela não lê as coisas que eu mando para ela simplesmente me ignora, ela esnoba toda a minha produção, mas tá tudo bem. Mentira, que eu li seu livro. Eu escrevi um artigo para a Associação Brasileira de Psicanálise Clínica sobre o silêncio na terapia. Não só como defesa, mas como ferramenta psicoterapêutica. E aí, com 15 anos, ela travou. E ela estava de olho fechado, e ela começou a morder a boca e apertar as mãos, assim. E eu fiquei quieto, esperando, e eu falei, o que aconteceu? Tal, não, eu falei, então vamos avançar mais um pouco, próxima, tal. E aí ela pulou para 20 anos. Ou seja, dos 15 aos 20, apagou. E eu ainda perguntei alguma coisa, tal, falei, vamos seguir, tal, até os 30 anos, quando ela tinha, tal. Aí eu voltei com ela, né? Fomos voltando, tal, sei o quê, acende a luz, toma uma água, tá tudo bem, blá, 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 tal. Aí eu falei pra ela assim, o que aconteceu com 15 anos de idade? Ela olhou pra mim e falou assim, meu pai morreu. Eu falei, você não achou isso importante pra contar na história da sua vida? Sendo que seu pai era seu herói, né? Seu pai, você vive falando tanto do seu pai e tal. E ela falou, eu não lembrei. Porque o esquecimento, ele também é uma ferramenta de defesa do inconsciente. Né? Ela não lembrou, mas o corpo, que Freud fala, quando a boca cala, as pontas dos dedos falam. Era nítido, o inconsciente estava gritando. Eu que estava olhando, estava gritando, alguma coisa está aqui, algum trauma está aqui. Entende? Algum trauma está aqui. E a morte do pai, era o que desencadeava os relacionamentos abusivos que ela tinha. Porque quando ela perdeu o pai, ela se sentiu perdida. E aí ela achou apoio depois num cara que era um puta abusador, que ela transferiu pro pai, era mais velha, era não sei o quê. O cara batia nela, o cara usava todo o dinheiro dela, o cara se envolveu com bosta. E toda vez que o cara encostava na vida dela, virava. Aí ela conseguiu separar do cara, se formou em direito, virou uma puta advogada, arrumou um puta emprego. Quando o cara descobriu que ela tava bem de grana, que ela tava bem, o cara voltou pra vida dela. E aí, toda vez que encostava, e não sei o quê, e ele falava, você não presta mais, eu nem quero mais você de volta, porque você já dormiu com outros caras. Em vez dela mandar o cara pra merda, porque ele tinha um filho com cada mulher, tem 3 filhos, não dava pensão pra nenhuma, batia nela quando ela fez isso com as outras mulheres. Ele vai falar, vai caçar a sua. Ela falava, eu saí com outros, porque você me largou, você foi embora. E eu falava assim, cara, você tá se justificando pro cara? E aí típico relacionamento abusivo, típico. Né? E aí ela sumiu um tempo. Aí 1 ano depois ela me procura e fala, preciso muito falar com você, preciso muito falar com você, preciso muito falar com você. Eu falei, então tá bom, vai no consultório e tal. Ela foi no consultório e ela falou, fulano apareceu. Apareceu e falou que eu sou a mulher da vida dele e que ele quer ter filho comigo, que comigo vai ser diferente, tal. E eu fiquei olhando, ouvindo, tal. Aí eu falei pra ela assim, ela falou, porque ele é o amor da minha vida e tal, não sei o quê. Aí eu falei pra ela assim, sabe o que eu acho? Eu acho que você tem que voltar com ele. Ela olhou e falou, como é que é? Eu falei, volta com ele. Pô, mas ele me batia, ele fez isso, ele fez aquilo. Eu falei, não tem problema, mas ele não é, você acabou de falar, não é o amor da sua vida, com você vai ser diferente. Eu falei, porque as outras mulheres, ele só transou, teve filho com elas, tipo, fica tranquila, volta com ele. Eu falei, é o que você queria, você veio aqui pra isso, então... Tá abençoada. Tá abençoada, pode voltar. Ela falou, você tá brincando comigo. Eu falei, eu tô falando muito sério. Volta com ele. Aliás, se você quiser, pode mandar uma mensagem agora. Fala que vai voltar com ele e tal. E aí ela foi e voltou com ele. Aí deu 3 meses, ela apareceu no meu consultório. A cara de brava. Aí eu já comecei a rir, né? Quando ela entrou, pela cara dela, eu comecei a rir. Falei, fala, você tem coisa. Ela falou, você é bem filha da puta, né? Ela falou comigo. Falei, por quê? Não deu certo? Ela falou, como que eu consegui gostar daquele escroto? Como que eu achava que ele era o amor da minha vida? Já mandei andar, vai se ferrar, aquele cara, puta folgado do cara, não sei o quê. Eu falei, então, você não ia conseguir enxergar, porque você não tinha fechado o ciclo ainda.
Entende? Então não adiantava eu te falar isso, todo mundo te falava, você sabia disso. Tanto que você veio aqui para eu falar para você não voltar com ele. A hora que eu falei, volta com ele, aquela parte dentro de você que estava desesperada para voltar com ele, falou, olha lá, olha lá, olha lá, tá vendo? Tá vendo? Até o psicólogo, até o psicanalista, ele concorda, não sei o quê. Mas você precisava voltar para você encerrar esse ciclo. Ela falou, eu não consigo mais pensar que eu gostei um dia daquele cara. Além de tudo, ele era horrível, eu achava ele lindo. Agora eu olho e falo, nossa, eu tenho até nojo de chegar perto dele. Como que eu consegui gostar de um cara desse? Eu falei, então, mas você precisava fechar o ciclo. E tem uma frase que a gente falou, acho que no outro podcast, que a gente só consegue ver aquilo que a gente... Fala aí qual que é a frase. Que eu acredito que a gente só consegue ver aquilo que a gente quer ver. Então, se você é de direita, tudo que você vai ler não, a gente falou a favor isso, da direita. A gente falou isso hoje, né? Porque a gente estava falando da Bíblia. Quando eu li a Bíblia as primeiras vezes, eu estava dentro de uma religião. E eu estudo a Bíblia há 38 anos, desde que eu tenho 5 anos de idade. E quando eu consegui me livrar do dogma, sair da religião, e eu fui reler a Bíblia... Tinha coisas ali que eu falava assim, não é possível que isso sempre teve aqui. Aí eu fui lá e peguei aquela mesma Bíblia que eu lia com 5, 10 anos de idade para ver, e tava lá, e eu falava, cara, por que assim? Porque a gente falou no outro podcast que o nosso cérebro, e eu falo sempre isso, o nosso cérebro ele é uma máquina de ignorar estímulos. Que as pessoas acham que é o contrário, que é de captar, e não é. É ao contrário. Porque se você parar para pensar agora... Tá, o ar-condicionado tá batendo aqui na nossa cara. Bem você tá forte, sentindo. por não, sinal. tá não, tá muito bom. Ela já aumentou a temperatura, tá ótimo. A sua bunda tá fazendo pressão na cadeira, você tá sentindo a mão que tá encostando aqui, tem a luz que tá vindo em você, tem a TV aqui do lado, tem as câmeras, tem a Mayara que tá filmando aqui. Então, se você parar para prestar atenção em todos os estímulos que estão acontecendo, Você fica louco. A gente não conversa. A gente não conversa. Então, o nosso cérebro ele é uma máquina de ignorar estímulos. Por isso que eu digo que a lei da atração, ela acontece, mas ela é mentira. Né? Ela acontece por outros motivos. Não porque você atrai isso, o universo atrai. Não. É porque você foca o seu cérebro num assunto e você começa a perceber oportunidades que sempre estiveram ali e você nunca percebeu. Exato. É a grávida que só enxerga grávida, é o carro novo que você quer que só tem ele na rua. Só tem ele na rua, exatamente. É a promoção do emprego que parece que todo mundo é promovido menos você. É isso. Então, quando você foca o teu cérebro num assunto, ele acaba... expande, ele né, expande, ele vai percebendo as oportunidades que antes não percebia. E aí eu tô falando isso porque no caso dessa mulher, por exemplo, ela mesmo que ela fosse no chileno e o chileno falasse, não, você não deve voltar, isso não ia mudar absolutamente nada na vida dela. Ela ia andar até encontrar uma amiga e se não encontrasse ninguém que apoiasse, mesmo ela assim, ia ela achar uma desculpa pra ela mesma. Não, eu preciso voltar porque... Então... Enquanto a pessoa não se resolver, não tem ninguém que possa resolver por ela. É incrível, não tem. É incrível. Não adianta, é aquele princípio Fala a frase. Que tá no meio das suas poltronas do consultório. Eu tenho um quadro que eu mandei fazer, que é assim, enquanto você não mudar, nada muda. Nada muda. Enquanto você não mudar, nada muda. Porque todo mundo chega no consultório querendo mudar alguém. Ah, porque minha mulher. Ah, porque minha mãe. Ah, porque meu chefe. Ah, porque meus filhos. Pouquíssima pessoa chega e quer mudar alguma coisa nela mesma. E aí, a hora que ela entende que as relações, elas são todas imbricadas, né? E que não existe relação de uma pessoa só. Né? A mudança que você procura no outro começa primeiro em você. Então, se você não mudar, nada muda. Nada muda. E eu falo por experiência própria. Eu tinha algumas coisas que eu reclamava na minha mulher. Assim, vou fazer 21 anos com a minha mulher. E eu reclamava a vida inteira, reclamava. E um dia eu estava sentado na minha mesa, assim, eu estava olhando para os quadros. E aí eu li essa frase. Aí eu li de novo. E aí me veio um insight assim, eu falei assim, porra, mas você é um puta de um hipócrita, né? E eu conversando comigo mesmo, né? Porque você fala pros outros que se você não mudar, nada muda, e você fica exigindo uma mudança na sua mulher e você não muda, você só fica reclamando. E reclamar não motiva ninguém a mudar. E aí eu comecei a mudar algumas coisas. Várias coisas. Comecei a mudar. E uma mudança levou a outra, e uma mudança levou a outra. Sem falar nada pra ninguém. Tomei umas decisões, escrevi...
falei, o que é mais fácil para começar? Vou começar por isso daqui outro. E fui trabalhando em cima de coisas que ela já reclamava e que eu achava que tinham sentido. E com o tempo... Magicamente, ela começou a fazer tudo que eu sempre reclamei. Sem esforço. Sabe? Por quê? Mas eu mudei primeiro. E aí meus filhos sentiram uma mudança no nosso relacionamento, ficaram mais calmos, começaram... Então, assim, era um absurdo de eu falar aos meus filhos: para de brigar! Vocês só ficam gritando! Pô, tô lá tentando dormir, vocês ficam gritando aí! Cara, que lógica tem isso? Você tá mandando eles parar de gritar, gritando, né? Mas a gente não enxerga. Né? A hora que eu comecei a enxergar, eu comecei a descer lá e falar assim: filhos, papai tá querendo descansar. E assim, tem um monte de vizinho. Por que vocês não falam baixo em vez de vocês ficarem gritando um pro outro? Se você quer falar com a mamãe, vai até a mamãe. Quer falar até o papai, vai até o papai. E no começo não fez diferença. Mas à medida que eles foram sentindo que eu não gritava mais, eles foram parando de gritar. Nossa! Que mágico! Uala, uala. Muito então, bom. é isso. E voltando, vamos falar de alguns conceitos que são apaixonantes dele? A gente falou, então, você falou um pouco do inconsciente, você falou da associação livre. A associação livre era uma forma que ele acreditava de uma coisa tá ligada na outra e pelo discurso ele chega no trauma. Sabe uma coisa que eu amei na faculdade? E assim, tipo, pra mim existe mesmo. Professor. É ato falho. Ato falho. Cara, fala sobre o ato falho. É muito legal, cara. É muito legal. O ato falho... tem uma máxima na psicologia criminal, esqueci o nome que se dá, forense, né? É que todo infrator quer ser pego. Então, inconscientemente, ele deixa alguma pista para ser pego. Todo infrator quer ser pego. Né? É igual o cara que trai a mulher e deixa... mais ou menos, ele sabe que está errado e por ser culpado ele precisa ser punido, então deixa deixar uma marca, Isso, exato. Isso é inconsciente. Né? E aí ele deixa o bilhetinho da amante no casaco do paletó. E a mulher que vai lavar. Sim, precisa ser punido, Precisa ser punido, precisa ser pego para ser punido. Entende? Então, o ato falho, ele, para Freud, ele é uma manifestação de um desejo inconsciente reprimido. Certo? Desejo... é a manifestação de um desejo inconsciente reprimido. Então, porque para Freud, antes a gente precisa entender o que é recalque. Para Freud, o nosso inconsciente tem algumas situações que são dolorosas para a gente e para proteger a gente, ele tem medidas protetivas. Freud estabelece 13. Né? Então tem o silêncio, tem a condensação, tem o deslocamento, tem o recalque, tem uma série de outros, projeção, né? Então, quando alguma coisa vai te machucar e o seu inconsciente acha que vai te fazer mal, o que ele faz? Ele reprime. Como se fosse uma panela de pressão. Ele soca na panela de pressão e tampa. Né? Só que depois vai vir Lacan, que é um discípulo de Freud, numa releitura, e ele vai dizer o seguinte: beleza, o inconsciente ele reprime. Só que para reprimir, ele gasta energia psíquica. Só que o recalque, ele exerce a mesma, segundo a lei de Newton, né? A mesma força que a gente... Da repressão, a energia, o recalque, ele faz para sair, o que Lacan vai chamar de retorno do recalcado. Certo? Ele fica tentando sair, uma panela de pressão, uma briga dentro de você. E aí o que acontece? Existe um dos mecanismos de aliviar essa pressão, é o sonho. É o sonho. Então, o sonho, a gente sonha de 3 a 7 vezes por noite. Ah, eu não sonho. Sonha. Você só não lembra. Mas sonha todas as noites. A não ser que você tenha uma doença, né? Um distúrbio do sono. Exato. E aí o que acontece? O sonho é uma maneira de você realizar desejos reprimidos ou reviver traumas, curar traumas, de forma... Porque o nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que não é real. Né? Se você está sonhando que você está transando e você escanear o seu cérebro,
os hormônios do prazer. Não precisa nem escanear o cérebro, é só olhar, né? Só vai estar com ereção. Sim, vai estar com ereção, tem ejaculação noturna, a mulher vai acordar molhada, porque o cérebro não sabe a diferença entre imaginação e realidade, certo? Então o sonho é uma maneira de você realizar os seus desejos de forma a não prejudicar ninguém. Certo? Só que o que acontece? Isso pro Freud, tá, gente? Pra gente já mudou. Mas Freud tem razão. Mas Freud tá certo. Ele tem razão, mas não explica tudo. Então, por exemplo, existem alguns mecanismos no... vou dar um exemplo. Uma vez, sua mãe te bateu. E você ficou com raiva dela. Você tinha, sei lá, 3, 4 anos e você ficou com desejo de morte da sua mãe. Nossa, desejo de matar a mãe? É normal. É normal. A criança não consegue lidar, não sabe direito o que é isso. Só que a gente reprime isso pelo superego. Imagina, você tem que amar a sua mãe, você não pode amar. Tá? Então aquele desejo de matar a mãe fica reprimido. Certo? Ainda mais que você vai lá na igreja e na igreja fala honrar pai e mãe. Aí seu superego, ó. Exato. Com você. Te maltrata, te soca. E aí o que acontece? Você tinha um professor que você odiava. E a sua mãe, ela usava muito uma calça bege, sei lá, que ela usava para trabalhar, que era o uniforme dela. E você não gostava de um professor que te tratava mal, tal, não sei o que, e esse professor usava óculos, tá? E tem uma ex-namorada sua que te traiu, né, ou um ex-namorado, tal, e ele usava um boné azul, não sei o que, tal, beleza. E aí um dia você sonha que você está dirigindo um carro e você perde a direção e você atropela um cara e esse cara tava de calça bege, de óculos e boné azul. Certo? É o que Freud vai chamar de condensação. Então, nesse sonho, você realizou 3 desejos homicidas. Que era matar a mãe, matar o professor e matar o ex-namorado que traiu. Certo? E aí... você realizou esses desejos, acalma um pouco aquele retorno do recalcado que está querendo sair e você dá uma aliviada. Então o sonho... mas os meus sonhos são muito loucos. O sonho é para ser louco, é para você não entender. Porque se você pensar que você matou essas pessoas, você vai sofrer. Porque não posso matar, é uma coisa errada tal. Então é uma maneira de você realizar os seus desejos ou seus traumas reprimidos sem que você sofra psiquicamente. O que acontece? Quando falha o disfarce e você percebe, por exemplo, você tem um trauma muito forte que você foi assaltado e perseguido por 3 caras, tal, não sei o quê, e aí você sonha que está sendo perseguido por 3 caras numa rua escura, não sei o quê, você acorda... falhou o disfarce. O teu consciente conseguiu perceber que você estava revivendo um trauma. E aí, quando acontecem os pesadelos, você acorda, o coração a mil, nossa, quando aquela vez que eu fui assaltado, eu sonhei, não sei o que e tal, falhou o disfarce. Quando falha o disfarce, você acorda assustado, te causa adrenalina. Por quê? Porque o sonho é para você não entender. É para você fugir do trauma ou realizar desejos que seriam inadequados sem que você perceba. Sem que você perceba. Quando o sonho não dá conta de realizar essa pressão interna, que às vezes é muito forte, o corpo fala, Freud diz. E aí é o que a gente chama hoje de somatizar, né? A pessoa reprime. Quem sofre muito de somatização são os introvertidos. Ou pessoas que foram criadas com o superego muito forte, sabe? Pais muito repressivos. Não, cala a boca, não pode falar. Posso falar? Não pode falar. Cala a boca, obedece. Quem manda sou eu, você só obedece. Então essa pessoa ela foi criada sem poder se expressar. Então ela costuma engolir. O chefe fala... Eu teve uma moça uma vez que o chefe fazia assédio sexual com ela. Eu falava, por que você não fala? Não, encosta em mim. Ai, não, mas se eu falar, ele pode achar ruim. Eu falava... foda-se que ele achar ruim. Se ele achar ruim, você vai na polícia, você denuncia, né? Manda currículo, procura em outro lugar. Então, e aí, hoje ela tá casada, ela tem a clínica dela, mudou pro interior, o marido tá super bem, tem 2 filhos e tal. E ela fala, nossa, a minha vida se divide antes de chileno e depois de chileno. E eu falei, não. A sua vida se define entre antes da terapia e depois da terapia, porque a terapia quem resolve é você. Não sou eu. Não fui eu que fiz mudança em você. Porque eu posso ter falado
tudo que eu quisesse. Se você não quisesse de fato ter mudado, você ia estar até hoje. Tem técnica boa, tá, gente? Realmente tem psicólogo ruim pra caramba fazendo besteira. Mas nesse caso, eu entendi. Só pra fazer que eu não quero parecer arrogante, não que eu não seja. Mas tem toda a profissão, tem gente ruim, não sabe o que tá fazendo. Mas eu vou te falar uma coisa, você vê muito pelo preço, tá? Que infelizmente, assim, o profissional bom, ele cobra. Né? Mas a não ser o narcisista, né? Que cobra mesmo sendo ruim, porque ele acha que ele é bom. Porque ele acha que é verdade. Entendo. É verdade. Mas aí o cara que é ruim e cobra alto, você vê que ele não sustenta muito o paciente. Né? Porque o cara é ruim. Exato. Né? Não vai bombar. Não vai. Então, assim, é muito difícil, porque... Qual que é o problema? Eu falei isso uma vez, gerou um corte, deu uma polêmica ferrada. Eu falo que 90% dos psicólogos não tem cacuete terapêutico. O que é o cacuete terapêutico? É um dom, uma predisposição da pessoa em acolher os outros e saber elaborar de forma que o outro se sinta acolhido e que produza mudança. Isso não tá no livro. Não tá. Isso é um dom. 90% de quem vai estudar psicologia quer resolver conflitos internos, quer se entender, e como ele já está formado e ele ganhou uma profissão, ele vai para o consultório. Mas essa pessoa não tem cacuete terapêutico. Aí eu falei no corte assim, eu falei, olha, tem muita cabeleireira aí que tem mais cacuete terapêutico. Eu não estou falando contra a técnica, pelo amor de Darwin. Eu não estou, porque eu sou um cara... Senão eu não teria tantas formações como eu tenho, né? Se eu fosse contra a técnica. Lógico. Não é isso. Eu estou falando da predisposição genética. Eu vou dar um exemplo, tá? Que aconteceu ontem. Eu atendi uma pessoa ontem pela primeira vez. E aí eu sempre pergunto, você já fez terapia antes? E para ela trazer um pouquinho esse histórico, né? Sim, claro. Ela falou, eu fiz 2 vezes. E aí ela me contou por que não ficou. Então ela falou exatamente assim, era uma psicologia sem contexto. A impressão que dava é que eu estava falando e ela tinha que pensar qual a técnica que ela tinha que usar para mim. E era isso que a pessoa estava fazendo. Geralmente no começo a gente fica muito preocupado com a técnica. Tudo bem, porque você realmente não consegue. É inseguro. Com medo. Mas é um dom. O dom, gente, não é no mindset fixo da Carol Dweck, tá? É no sentido de... Precisa ter um treino para que as pessoas estejam lá de verdade. Não, e tem pessoas que nascem com uma predisposição pela criação, pelo meio, pelos dons genéticos. É o que a gente chama de cacuete terapêutico. Né? Na teoria de personalidade genética do Big Five, uma das características genéticas é a afabilidade. A afabilidade é a empatia. É quando você consegue se conectar com o outro. Você sabe o que significa a empatia? Já soube. Empatia é uma palavra do grego. Não, empatia é uma palavra do grego que vem de 2 outras de origem etimológica dela e vem de 2 outras palavras gregas. Então, pathos do grego é sentir. Daí que vem patologia. E o prefixo "em" quer dizer dentro. Então ele vai mais do que entender a dor do outro. É sentir como se estivesse dentro. Então eu falei outro dia num podcast que eu choro com meus pacientes. E aí a minha mulher falou assim, você chora com o paciente? O que ele vai pensar de você? Eu falei assim, o que ele vai pensar? Eu não tô nem aí. Mas eu choro porque eu me identifico tanto às vezes. E eu falei, eu tinha uma terapeuta que eu amo de paixão, inclusive a dedicatória do meu primeiro livro é para ela e pro professor Clóvis. E quantas vezes a gente chorou juntos, que eu contava coisas para ela. E eu assim, eu choro até vendo filme pornô, né? Eu choro com qualquer coisa. E eu falei, eu choro porque eu consigo sentir a dor da pessoa. E isso cria uma conexão, porque a pessoa vê que você não está ali só por estar, você está realmente prestando atenção. É o que nas empresas hoje a gente chamaria de mindfulness, né? De mente estar 100% no momento. Eu não estou pensando no meu próximo paciente, eu não estou pensando nas contas que eu tenho para pagar, eu não estou, não tô pensando nisso. Essa é a questão de você se entregar para o paciente. O paciente tem que perceber que você está ali para ele, o acolhimento. Né? E aí Freud diz o seguinte, o analista só vai até onde ele mesmo foi. O paciente ele tem que sentir que você está ali para ele, entende? Eu comecei a conversar com, esses dias, um cara que treinava na mesma academia que eu, vi um vídeo do meu filho que estava apanhando na escola tal, e falei que ele podia revidar.
E aí tá acontecendo mesmo com o filho dele. Aí o cara me ligou e começou a me mandar mensagem, ficou o dia inteiro trocando ideia comigo. Ele, pô, cara, desculpa aí, não quero te alugar e tal, mas eu vi que o cara tava aflito, né? Mas eu falei, cara, teu filho tem só 3 anos, é normal nessa idade, é a idade que começa o egoísmo, a criança começa a se dar conta de verdade que ela não é o mesmo ser que a mãe, então é normal as crianças serem egoístas, então uma pega o brinquedo da outra, a outra bate, você tem que entender que o outro amiguinho, se ele tá batendo em todo mundo, é porque ele deve apanhar em casa. Então, assim, não tem nada muito preocupante. Não é um bullying, uma criança de 3 anos com outras de 3 anos, não é um bullying proposital. Faz parte do crescimento. Aí mandei um texto para ele. Esse texto que tá aí das fases psicossexuais do primeiro capítulo, mandei para ele. Exatamente. E o cara falou, pô, desculpa, eu tô tomando seu tempo e tal. E às vezes a aflição do outro é só ser ouvido. Às vezes você não precisa falar nada. Tem paciente que ele chega tão aflito, e só de você ficar olhando para ele, ouvindo, e ele sentir que a sua ouvida, a gente chama de escuta ativa, né? Não é escutativa, é escuta ativa. Que é uma escuta ativa, que você vai pontuando algumas coisas que ele fala, que você vai falando e tal. Olha, estou prestando atenção. Realmente estou prestando atenção, e no fundo você não falou nada, você só ouviu. E ele acaba e ele faz assim. Nossa, eu tava precisando. Nossa, meu, muito obrigado. Olha, hoje foi incrível. E aí você para pra pensar, você fala assim, mano, eu não falei nenhuma palavra. Não falei nada. Mas é porque ele precisava naquele dia só ser acolhido. Exato. Só ser ouvido. Porque a narrativa na primeira pessoa, ela também é terapêutica. Né? O set terapêutico, por isso que eu prefiro, o pessoal fala assim, você atende online? Eu falo, atendo. Mas se puder ser presencial, eu prefiro. Por quê? Porque o set, ele já é terapêutico em si. Porque a pessoa está em casa, pode a mulher botar o ouvido ou o marido botar o ouvido na porta, pode entrar criança, pode dar... Quando você está no consultório... você sair e saber que você tem aquele que você tem alguém para falar, que o cara não vai te julgar, que a terapeuta, a psicóloga não vai te julgar, sabe? Se você... Pô, que nem aconteceu outro dia, um cara casado tava sentindo desejos por um cara na academia, sabe? E tipo assim, quando que o cara ia falar isso online dentro da casa dele? Nunca! Nunca, entende? E saber que eu não tô ali pra julgar ele. E aí eu falei pra ele assim, você sabia que pra psicanálise todos somos bissexuais? Não existe heteronormatividade? Porque Freud diz que todos passamos por uma fase bissexual na vida. Então o normal do ser humano é ser bissexual. Só que a gente reprime pela construção judaico-cristã. Cara, quando eu falei isso, parece que eu tirei um caminhão das costas do cara. O cara falou, me explica isso direito. E aí eu explico das fases psicossexuais, do libido nasce na boca, fase oral, diz Freud. Depois ele vai para o ânus, fase anal. Depois ele vai para o genital, quando a gente descobre, quando nasce o complexo de Édipo, né? O menino começa a falar, quando eu crescer eu quero casar com a minha mãe. Quando eu crescer eu quero casar com meu pai, a menina diz, né? E aí lá para os 6 aos 10 anos, Freud diz que esse libido ele acalma e ele chama de fase de latência. É nessa fase que nasce o amor homossexual, que nasce o clube do Luluzinho e o clube do Bolinha. Não, menina aqui não, aqui é só menino, é amor pelo igual. O amor homossexual é amor pelo igual. Então é comum um menino nessa fase se apaixonar pelo amiguinho, a menina se apaixonar pela amiguinha. Não tem nada a ver com sexo. Tem pela admiração, porque é nessa fase, diz Freud, que a criança começa a sair do seio da família, que até então era o único núcleo social que ela tinha, e começa a aprender como um menino se comporta em sociedade, como uma menina se comporta em sociedade. E ela aprende como? Por comparação. Por neurônio espelho, hoje vai dizer a neurociência. Pelo meio, vai dizer a TCC, né? E é isso, na verdade é tudo a mesma coisa. Ela está aprendendo, convivendo com outros meninos, com meninos um pouco mais velhos, um pouco menores. Então aquele grupo de meninos vai desenvolver como é ser menino em sociedade, copiando o pai, copiando o tio, copiando o pai do amiguinho, né? E a menina também, a mesma coisa. Então, quando chega nessa fase, o que acontece? Numa fase antes, no complexo de Édipo, diz Freud, porque o primeiro amor de qualquer pessoa, quem é sempre? Os parentes, né? A mãe. Sempre é mãe. O primeiro amor da vida da gente é a mãe.
Não importa se você é menino ou menina. O primeiro amor sempre é a mãe. Porque ela que cuida, ela que dá leite, ela que... Historicamente. Não tem como. Por mais que o pai seja presente. Quando chega no complexo de Édipo, se esse pai vale a pena, se esse é um pai que vale a pena, que a mãe ama, que a mãe admira, o menino começa a olhar para a mãe e fala assim, para eu ter o amor da minha mãe, eu preciso ser igual a quem? Meu pai. Certo? E a menina, ela começa a olhar o pai e fala assim, eu preciso ter o amor desse homem, já que ele ama a minha mãe e ela ama ele, então eu também preciso ter, porque eu sou mulher igual a ela. Então ela começa a rivalizar com a mãe. E o menino, no começo, ele rivaliza com o pai pelo amor da mãe. E aí o pai faz uma castração. Diz Freud, não. A mamãe é mulher do papai. Quando você crescer, você vai ter a sua mulher. Quando o menino percebe que ele não tem condições de bater de frente com o pai, que ele é literalmente, ele é feito uma castração simbólica nele, então ele para de querer competir com o pai e ele passa a querer ser igual ao pai. Porque já que minha mãe ama esse homem e eu não consigo bater de frente com ele, para eu conseguir manter o amor da minha mãe, eu tenho que ser igual ao meu pai. Aí o menino começa a falar, pai, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. E aí nascem os modelos do complexo de Édipo. Pô, que pena, achei que a gente tinha mais 4 horas para falar, porque assunto tem só. Tem muito, de psicanálise tem muito, Nossa, muito. Dá mais 3 Deixa podcasts. eu dar uma dica de leitura que... Na parte que você falou do Freud, e você falou do Dr. Breuer, né? Da Ana O. Eu li um livro, lógico que ele é uma ficção. É um dos melhores que eu já li na vida. Mas é uma delícia a leitura. É um dos melhores. Que é Quando Nietzsche Chorou. Quando Nietzsche Chorou. Do Irving Yalom. E são todos livros muito gostosos, porque ele estuda muito filosofia. Ele é um psicanalista existencial, né? Que existe isso nos Estados Unidos, não existe aqui. E ele, como filósofo, eu comparo com o filme Titanic, que existiu o Titanic, existiu a história, mas quando foi feito o filme, foi feito de uma forma romantizada. Da Rose, do mas você Leonardo consegue DiCaprio. entender o que aconteceu, ele criou uma história, lá um romance. E o Irving Yalom faz a mesma coisa nos livros dele, então ele pega pega estudo Schopenhauer, ele transforma isso, a cura de Schopenhauer, ele faz um livro fictício, mas que você consegue aprender. Tem sobre o Spinoza, acho que a cura de Spinoza. E tem, como a gente está falando do Freud, Quando Nietzsche Chorou, que, putz, é fantástico se você tem curiosidade de psicanálise. Esse livro, ele é muito fácil de ler. Ele tem um enredo que é cativante. A história é cativante. É um encontro fictício entre Friedrich Nietzsche, esse cara aqui, isso, porque eles e não é Freud, é o parceiro de Freud, Joseph Breuer, enquanto Breuer tratava de Ana O. Isso. E aí o que acontece? Você vai aprender princípios da psicanálise e princípios da filosofia de Nietzsche. Então, Nietzsche, no livro, para Nietzsche, ele estava tratando Breuer. Isso, mas o Breuer que está tratando o Breuer tratando ele. E Freud era um jovem aprendiz que trocava experiências com... Então, Breuer contava para Freud sobre os atendimentos com Nietzsche. E tinha uma troca. Isso. Cara, esse livro é sensacional. É sensacional. Quando Nietzsche então, chorou. Se vocês estão aqui... primeiro já deixa sua curtida, já segue a gente se não segue. Se você gosta de psicanálise, quer começar a conhecer, só que de um jeito mais leve e ainda com uma pitadinha de Nietzsche que tem a cara dele. Não vai dar para responder as perguntas que você falou que no final a gente ia responder. Então isso vira uma live. Boa. Pronto. Boa. Arrasou, né? Arrasou. Vou salvar todas as suas perguntas e a gente transforma isso numa live. É isso aí. Muito obrigada de novo por ter vindo aqui. É sempre um prazer, pode me chamar quantas vezes quiser. A gente já tem um uma live marcada, é só falar a data agora que a gente está devendo. Difícil é você ter tempo, né, gente? É ela que é enrolada, não sou eu. Não, mas tá prometido, eu prometo, eu faço, tá bom? Um beijo para vocês e compartilhem esse material. Tchau. Obrigado.